Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um comparativo e dessa vez é do Aiolia EX Metal Plus da MST. Então tá aqui a primeira versão e essa versão que foi lançada agora, é lançamento, que é o restock dele. O restock veio com melhorias, por isso que eu estou trazendo aqui para o canal. Muita gente tem dúvidas sobre esse lançamento, então vou mostrar para vocês aqui em detalhes quais são as mudanças. Aí eu já estou trazendo a introdução aqui direto já no comparativo, né? Eu não quis fazer unboxing, por quê? Porque é a mesma coisa, galera. A caixa é a mesma, as organizações do blister é a mesma, os mesmos acessórios, né? A calça ali de tecido, a capa, a base, a haste, a mesma quantidade de mãos extras, as mesmas quantidades de face extras, a mesma quantidade de faces, mesma quantidade de cabelo, é tudo a mesma coisa, galera. Então eu não precisei fazer um unboxing review porque eu já fiz da primeira versão, né? E aí a gente vai aqui nos pontos chaves, qual é a diferença entre um e outro, né? A gente vai dar uma acelerada aqui nesse vídeo para você saber se vale a pena ou não fazer a troca do seu Aiolia, se é a mesma coisa, ou se você prefere a primeira versão ou a segunda. Então, essa aqui a gente vai focar já no comparativo, beleza? Se você quiser ter em detalhes como é que tá esse Aiolia, sugiro ver o vídeo review da primeira versão, porque vai servir para esse restock também. A única coisa que mudou mesmo é alguns detalhes que eu vou citar nesse vídeo aqui. Mas adiantando para vocês aqui que a montagem dele veio muito boa, a pintura veio muito boa, porque, né, itens pirata tem aquilo, né? Às vezes pode vir ruim, às vezes pode vir bom. Aqui no meu caso veio perfeitinho, tá? O item tá muito bom. E aí vamos para as mudanças, galera. Vamos primeiro citar pontos aqui que a gente não tem como ver. Por exemplo, o cinto. Teve melhoria nesse pino aqui do cinto, tá? Ele tá com encaixe melhor. Não que o da primeira versão seja muito ruim, mas se você mexer muito, é capaz de sair com facilidade. Tá vendo? Eu peguei aqui só usando uma mão. Aí para botar eu vou ter que usar as duas, né? Ó, encaixa muito fácil. Esse aqui não sai nem a pau. Não sai nem a pau. Entendeu? Então ele tá com encaixe melhor. Esse aqui, se você mexer muito no cinto, é capaz de sair. Esse aqui, mas não é solto, sabe? Não é um problema de montagem desse item aqui. Mas eu vi que, pelo menos na minha peça aqui, o encaixe está muito melhor. Né? Não sai de jeito nenhum. No elmo tem um detalhezinho, também esse aqui é o elmo da primeira versão, né? Lembrando, tudo que eu vou mostrar na esquerda é da primeira versão, tudo que eu mostrar na direita é do restock. O elmo teve uma diferença básica, mas muito interessante. O ponto de solda, tá vendo esse ponto de solda aqui, essas marquinhas, né, que a gente fala que é rebarba. Então esses pontos de solda aqui na versão do restock, os caras poliram melhor. Não sei se foi só na minha peça, tal, mas ó, tá vendo? Não se encontra o ponto de solda aqui na versão do restock. Olha, é difícil até de focar, né? Aí, ó. Tá vendo? Você consegue ver aqui a marquinha e aqui não tem nada. Você vê que tem a marquinha ali, mas está muito bem polida, tá? Então tem essa melhoria no elmo. Outra mudança que eu achei que o tecido aqui da calça, ele tá um azul mais claro. O da primeira versão tá um pouquinho mais escuro. Eu acho mais bonito isso daqui. Eu achei que ficou top. Mas é uma mudança bem básica mesmo. Bom, esses são os detalhes assim mínimos, né? Mudanças mínimas que normalmente não dá para ver quando você vai decidir comprar uma peça ou outra. Quais são as grandes mudanças que aí sim, nesses dois, são dois quesitos só tiveram duas mudanças grandes, né? Além dessas pequenas melhorias aí. Nessas duas mudanças é o que vai fazer você decidir se vai comprar a primeira versão ou o restock. O primeiro ponto super positivo para mim é esse furinho no ombro aqui, ó, que tem na primeira versão e na versão do restock eles corrigiram. Ele tá igual os demais lançamentos, né? Depois do Saga, o Shura e o Camus vieram com esse furinho no ombro corrigido. Então agora as novas figuras não tem mais o furinho no ombro. Então essa para mim é uma das mudanças significativas, que, pô, eu prefiro muito mais o do restock. E a outra já dá para ver aí, são as faces. As faces eles mudaram, não é bastante, mas fizeram uma mudança aí
legal que a gente vai ver agora em detalhes. E tá aí, galera, vamos começar com as faces aqui com expressão de ataque. É a mesma primícia para todas as faces. A mudança que eu vou citar aqui vai ser em todas as faces, tá? O que é? A sobrancelha é mais grossa. Você vê que tiveram mudança na sobrancelha e colocaram mais grossa. Eu acho que ficou perfeito assim, porque a sobrancelha do Aiolia realmente é mais grossa. Então fizeram essa mudança. Eles separaram um pouco mais os olhos. Aqui na primeira versão, os olhos são um pouco mais juntos. Aqui, ó, na versão do Restock está um pouquinho mais separado. Eu acho que dessa forma também está mais correto. Os olhos do Aiolia não é tão junto assim como está na primeira versão. E eles colocaram esses tracinhos aqui no rosto. Esses tracinhos aqui, na maioria das faces aqui, tem esses tracinhos. Esses tracinhos aí, de fato, aparece bastante frame do Aiolia com esses tracinhos. Tem frame que nem tem, mas é aquele negócio, né? É animação de antigamente, tinha muitas mudanças, mas muitos traços que eles faziam tinha esse risquinho debaixo do olho, tá? Então eles acrescentaram aqui na versão do Restock, que para mim ficou bom. São só essas mudanças. Aí vai vir essas mudanças para todas as faces. Aqui, exclusivamente na minha expressão de ataque, a boca está melhor pintada. Exclusivamente não, né? Não sei. Eu acho que pode estar melhor pintada em todas as figuras, né? Face para a exclamação da Athena. Aí tem a mesma primícia, né? A sobrancelha mais grossa, olhos mais separados, traços debaixo dos olhos. E aqui, no caso da expressão, né, da exclamação da Athena, eles colocaram um tracinho na boca a mais que para mim ficou melhor. A boca está melhor desenhada. Tá vendo que esse tracinho aí separando os dentes de cima e de baixo. Então, tá melhor pintado, de fato, tá um pouquinho melhor. Faces para o Satã Imperial. Não sei porque aqui eles tiraram o risquinho debaixo dos olhos. Não sei o porquê, mas o restante das características tá certinha, né? Que é a sobrancelha mais grossa e olhos mais separados. Essa aqui é uma das faces que mais se parece. Olhos fechados, os olhos aqui estão mais separados. Eu não sei porque essa minha da primeira versão é brilhosa, esse material aqui é diferente. Eu não sei por que isso. Mas enfim. Tá vendo? Brilha pra caramba, mas é só com os olhos fechados, tá? E aí a diferença é o material e os olhos aqui que estão mais separados. E agora vamos ver as faces neutras. Eu vou tirar aqui da figure para mostrar para vocês dessa forma aqui, depois a gente vê na figure como é que tá. E tá aí, galera. Elas são bem parecidas, mas tem aquelas características, né? A versão Restock tá com a sobrancelha mais grossa, olhos mais separados e risquinhos aí debaixo dos olhos. A gente vai usar essa face aqui como comparação para poder ver qual que está mais parecido com o Aiolia. Eu vejo que o material está um pouquinho mais claro também. E aí eu vou colocar primeiro vamos ver a head sculpt completa com o cabelo para a gente ver qual que está mais parecido. E aproximando aqui para mostrar melhor para vocês, vamos olhar primeiramente aqui a versão sem elmo. Eu sinceramente gostaria de saber a opinião de vocês, mostrando os itens aqui, mostrando as faces para vocês, qual que vocês acham mais parecido, qual que vocês acham melhor. A minha opinião é que nenhuma das duas se parece tanto com a Aiolia, mesmo com a mudança frequente de estilo de traço, de faces dele ali no anime. Eu acho que nenhuma face aqui é igualzinha, fala assim, pô, meu Deus do céu, é a Aiolia todinha aqui. Eu acho que não se parece tanto. Mas, segundo as referências aqui, eu digo que, de fato, a versão Restock está mais parecido com o anime. Assim, os traços e a ideia. Por exemplo, a sobrancelha mais grossa está mais correto. O tracinho ali debaixo dos olhos não estão correto. Mas no anime é uma característica que aparece bastante frame ali do Aiolia, esses risquinhos. Os olhos mais separados, para mim também é mais correto. Na versão Restock parece mais. Mas na figure aqui, não sei porquê, me causa algum estranhamento. Eu acho que a primeira versão não é tão ruim. Eu sinceramente acho um grande empate aqui quando eu falo de action figure, tá, galera? Eu sei que esses traços aqui que acrescentaram na versão da Restock tá mais parecido, mas aqui na figure não sei se funcionou tanto. Eu achei que, nossa, melhoraram as faces do Aiolia, melhoraram, agora ficou parecido com a Aiolia. Não, na verdade não achei essa mudança significativa para você querer trocar a figure por causa disso. Me fala a opinião de vocês, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. E aí vamos ver com o elmo aí,
qual que fica melhor. E tá aí, galera. Aqui com o elmo eu de fato achei que o restoque um pouco melhor, hein? Eu acho que o olho mais separado combinou mais ali com o elmo. Pô, ficou melhor, hein? Gostei. A diferença não é gritante para eu falar, nossa, ficou muito melhor, meu Deus do céu, comprem esse. Mas ainda assim ficou melhor, de fato. Eu gostei desse resultado aqui, cara, com o elmo. E como eu vou deixar de elmo, eu acho mais interessante. Deixa eu levantar um pouquinho a cabeça dele que estava muito baixo. Me fala aí a opinião de vocês. O que vocês acharam? Eu vou ficar mesmo aqui com o meu restock, já que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Né, eu fui encorajado mais por conta do furinho no ombro e queria ver como é que estavam essas faces. Mas é isso, eu vou ficar com a versão do restock aí, botar para venda a primeira versão. Então é isso, galera. Essa foi a diferença entre as duas versões. Lembrando que hoje em dia, se você for comprar, provavelmente vai vir a versão restock. A primeira versão acabou bem rápido. Era um item que de fato era bem limitado. A MST se pronunciou, falou que era um item limitado, mas de acordo com o sucesso da linha, já teve o primeiro restock aí, né? Provavelmente vai ter mais restocks no futuro. Se vai ter melhorias, não sei. O Saga, se tiver restock, vai ter melhoria porque ele também tem furinho no ombro. Então provavelmente vai ser o novo molde. Não sei se vai ter reparação nas faces, porque as faces dele é boa. Então, não sei. Mas vamos ver. O futuro da linha ainda está muito incerto. Mas a cada lançamento eles se superam. O próximo lançamento vai ser o Milo de Escorpião. E é isso. Vamos aguardar. Essa linha está impressionante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Aqui é o único canal do mundo que traz todos os lançamentos de Clothmith para ser avaliados e mostrar para vocês aqui em detalhes, tá? Então se inscreva aí para você não estar perdendo nenhum conteúdo de Clothmith. E se inscrevendo você vai ter sempre aí conteúdo para estar almoçando ou jantando, assistindo aqui o canal, tá bom? E pessoal, já abrimos a pré-venda do próximo lote de caixas para Clothmith, feita pelo Leandro Henrique do Instagram, @LelecoSimpatia, e vendidas exclusivamente aqui no canal Dioramas Reviews. Esse lote a gente volta para MST, com as incríveis caixas do Mestre de Cristal, do Cavaleiro de Fogo, do Alguete de Hércules, Gek de Urso, Shura de Capricórnio e o Mou de Ares. Bom, nos casos dos Cavaleiros de Ouro, tem a opção do Ouro 24 quilates e OCE. No caso do Alguete, tem a versão Sapuris. E agora, atenção, estamos fazendo também restoque das caixas já lançadas do MST, que é do Milo de Escorpião, Camus de Aquário, Afrodite de Peixes, Cânon e Saga de Gêmeos, Aiola de Leão e Chaca de Virgem. Além dos dois Cavaleiros de Prata, Babel e Asterion. O Babel e Asterion a gente está fazendo também a versão Sapuris e Sapuris OCE. E os Cavaleiros de Ouro, vocês sabem que tem OCE e Ouro 24 quilates, além do anime, certo? Então, essas são as opções de caixas aí. Me chame no Instagram, @dioramasreviews, ou para quem souber no WhatsApp, ou no Facebook, tá bom? Ou mande mensagem aqui que eu respondo lá com o link para você entrar em contato comigo, beleza? Caixa disponível, lembrando que é em pré-venda que você tem que comprar. Depois que lança, as caixas são hiper limitadas, tá bom? Então, aguarde o seu contato, a gente envia para vários países. Se você for da França, da Bélgica, Estados Unidos, só chamar que a gente faz o envio internacional. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!